Premonição é uma franquia de terror de sucesso tão amada que já completou 25 anos com 6 filmes até o momento. Mas você sabia ou conhecia as muitas ideias, roteiros e histórias descartadas que nunca chegaram a virar filmes? E aqui vocês vão descobrir tudo na 4ª temporada, Sequências Perdidas de Premonição. Nesse episódio eu vou apontar as diferenças entre o roteiro original de Premonição 2 e a versão final do filme, principalmente em relação às cenas cortadas. Então o que eu não falar aqui é porque é exatamente igual ao que está no filme, galera. Vamos começar com os créditos iniciais do filme, que seriam bem diferentes. Em vez de mostrar ali o quarto bagunçado da Kimberly e a entrevista na televisão, nós veríamos notícias de jornais sobre acidentes. O primeiro deles seria sobre a tragédia do Titanic, depois um desabamento de uma mina, uma avalanche e assim por diante, até chegar a notícia da tragédia do voo 180, mostrando os sobreviventes e também logo em seguida os artigos sobre as mortes deles, mostrando os acidentes, as fotos dos corpos deles tirados pela polícia na cena do crime, e mostrariam então o Todd, a Terry, a Sra. Lilton, Billy, Carter, e aí então teríamos a nova informação de que seria a morte de Alex bem no iniciozinho do filme ali. Depois mostraria então uma linha do tempo das mortes, o mapa onde as mortes aconteceram e os assentos do voo 180 marcados com as vítimas. Então do nada apareceria uma mão enluvada retirando um último artigo de jornal sobre a matéria de 1 ano da tragédia do voo 180. A mão então colocaria essa notícia junto com as outras, formando uma espécie de mural, e assim os créditos acabam. Nesse roteiro, o sobrenome da Kimberly seria Burroughs e não Corman. Evan Lewis, ele se chamaria Evan Schaefer. Nora e Tim tinham o sobrenome Pacer e não Carpenter. E Tim originalmente teria 9 anos, mas acabaram mudando para uma adolescente de 15 anos por acharem pesado demais matarem uma criança neste filme. O acidente no roteiro acontece na rota 18 e não 23, como foi no filme. 18 ali, bem parecido com 180, para manter mais ou menos a linha de raciocínio aqui em relação ao número 180. Então vamos falar sobre a cena da escada e o acidente inicial também. Nessa cena da escada, a Isabela, a grávida, ela tá levando arranjos de flores pro memorial de 1 ano do acidente do voo 180, e ela tá brigando ali no telefone com o George, o pai do seu bebê e o seu marido, Em vez de ser então um caminhão de cerveja High Pale Ale que aparece aqui, é um caminhão de uma empresa de pneus chamada Firestone Tires, e o motorista bebe um frasco de bebida alcoólica, e na lateral do caminhão está escrito "Dirigir bêbado mata", o que é bem diferente do que a gente vê no filme original ali. Quando aparece o policial Burke pela primeira vez, ele tá bravo conversando no telefone que era o dia de folga dele, mas um tal de policial Drake passou mal e ele teve que ficar no seu lugar ali. Quando o Evan aparece com um carrão dele, ele acaba flertando com o Kimberly, e isso deixa o Frank, um amigo da Kimberly que tá ali no carro, com ciúmes, que começa então a criticar o Evan ali. Nesse momento, a Kimberly pergunta pra amiga Shania se eles teriam sorte de encontrar uns caras mais maduros em Daytona, e acaba agradecendo a amiga por convencê-la de fazer a viagem, já que ela precisava começar a sair mais depois da morte da mãe dela. Então bora pro acidente, que no roteiro temos algumas diferenças aqui, galera. No meio dessa confusão toda do engarrafamento ali, o Eugene quase é atropelado pelo ônibus dos atletas, que aparece até mesmo no filme lá. Então ele acaba perdendo o controle, começa a girar na estrada e acaba sendo atingido por um caminhão. O carro do Rory, ele bate no carro de Burke, que explode o tanque de gás, e o corpo do Rory é arremessado do carro. O carro de Cat, ele derrapa no óleo da pista, perde o controle e quase bate no carro da Kimberly, e ao desviar então, 2 troncos atingem o carro de Cat. A Kimberly também perde o controle do carro, um tronco bate na lateral
do seu carro, então fazendo ele capotar, e os amigos dela são jogados de um lado pro outro lá dentro do carro, já que eles não estavam usando cinto de segurança, não é importante usarem cinto, viu, galera? Então usem. Estilhaços de vidro então acabam atingindo o tal do Frank ali, ele é arremessado do carro e o resto morre da mesma forma ali nesse acidente inicial aqui. Depois do acidente, a Kimberly ela está na delegacia de polícia ali junto com os sobreviventes e o Burke pergunta a ela o que aconteceu e ela vai esmiuçando em mais detalhes o que ela viu. Todas as pistas, as músicas na rádio, os outdoors também aparecendo sobre acidentes de carro. A cena então continua igual até que temos então uma parte extra aqui, em que aparece o detetive Sub, que chama o Burke para conversar. Ele acaba dizendo então ao policial Burke para ele parar com esse lance do voo 180, que ali era um trabalho policial e não uma linha mediúnica. Então mostra que o Burke está obcecado ali pelo voo 180. Na conversa que a Kimberly tem com seu pai logo depois da cena da delegacia, ela é maior. Ela acaba perguntando ao pai dela se a mãe dela já teve algum tipo de visão ou premonição antes. O resto da cena continua praticamente igual. A morte do Evan é idêntica. Agora, quando Burke procura nos dados sobre os sobreviventes do voo 180, temos mais uma cena cortada dele com o detetive Sub, que acaba dando um susto ali no policial Burke, mais uma vez zomba da cara dele sobre essa obsessão do caso 180 e esse lance de premonição, mas acaba revelando de que o Evans está morto então nessa cena. Depois da cena, né, que todos os sobreviventes assistem ao mesmo noticiário sobre o acidente e a morte de Evan, temos uma cena deletada de Kimberly com o pai. A Kimberly está perplexa e tremendo, e o pai então a coloca na cama, puxa o cobertor para protegê-la. A Kimberly acaba falando que ele não precisa fazer isso mais, porque ela não tem mais 10 anos de idade, mas ele acaba dizendo que só estava grato, que ela está segura e que depois que a mãe dela morreu, ele passou por momentos muito difíceis, que achava que ele não duraria nem mais um dia e que não sabe o que faria se perdesse a Kimberly também. Ela então acaba dizendo também que sabe como ele se sente e o que dava força a ela era que a mãe dela era uma mulher corajosa, forte e que a inspira muito nesse aspecto. Isso fez com que ela conseguisse passar por todos esses momentos difíceis. Os dois então se despedem, dão boa noite. Depois temos uma cena alternativa da Kimberly deitada na sua cama, sendo assombrada ali pela morte. Uma brisa paira no seu quarto, ela sente frio, mas as janelas estão fechadas. Ela se levanta e vai reacender a sua vela. Ela arrisca o fósforo e aí vê que a cera derretida forma um número 180 na mesa. Ela acaba se assustando, então o fósforo se apaga. As luzes de carros passam pela rua e formam na parede do seu quarto uma caveira. Ela acaba se assustando mais uma vez e vê seu relógio digital escrito 12:00, meia-noite, né? E ali ele pisca várias vezes, formando o número 1800, 1800, 180 ali no meio, né, galera? Ali então a Kimberly fica pé da vida com isso, pega o seu relógio digital, joga ali pela parede e vai mexer no seu computador. Na conversa da Kimberly com a Claire, nós temos mais detalhes. Uma das dicas de Claire é para Kimberly se isolar de todo mundo, largar tudo para trás, não se apaixonar, não fazer novas amizades, porque a vida dela já acabou e aí que elas começam a brigar então. E a Claire ainda diz que a família dela morreu, os amigos dela morreram, Alex morreu e é revelado aqui então que Alex morreu depois de uma pá de ventilador do teto cair na cabeça dele e não no tijolo, como foi falado no filme ali oficial. E aí então que Claire começa a expulsar a Kimberly lá do seu quarto no hospital psiquiátrico.
Uma cena completamente diferente é a cena do dentista. Ela começa com a Nora e o Tim chegando no prédio e eles vão subindo a escada rolante. O cadarço do tênis de Nora fica preso na escada. Eles tentam tirar, mas o tênis fica cada vez mais apertado e apertado. Os dois ficam desesperados até que o cadarço se rompe e a Nora fica livre. Temos uma cena muito parecida em Premonição 4 com a Laurie também. Então parece que eles meio que reciclaram essa cena pro filme de Premonição 4 ali. Depois então corta pra Nora na sala de espera do dentista e a secretária pega um aspirador de pó para limpar a comida de peixe que havia caído no chão ali. Ela liga o aspirador do lado do aquário e um prego é cuspido pelo aspirador e ela começa então a aspirar ele perto da Nora. Um peixe morto ali no aquário acaba sendo sugado pelo filtro que acaba entupindo. A água então do aquário começa a subir e a transbordar e vai escorrendo pela sala até chegar ali no ralo. O resto da cena praticamente continua igual, com a Nora quase sendo eletrocutada ali pelo aquário, né? Quando a Claire, a Kimberly e o Burke visitam o William, né? O conselho dele é um pouco diferente. Only new life can defeat death. What the hell does that mean? Some say that there's a balance to everything. An equilibrium that is the connective tissue to the universe. For every life, there is a death. For every death, there is a life. But the introduction of life that was not meant to be, a soul forbidden to roam the earth, that could invalidate the list, force death to start anew. But be warned, to disrupt the grand design is to unravel the tapestry of the universe. And when you pull those threads apart, you might find yourself hanging. E temos uma cena deletada que quando o Crio procura a van de Isabella, a Claire ela fica perplexa com a velocidade da morte. No voo 180 ela demorou um mês para começar a matar os sobreviventes e agora em menos de 24 horas 5 pessoas já morreram. E também tem uma outra cena deletada aqui em que o Crio, né, Claire, Burke e Kimberly batem na porta da casa de Isabella e o seu marido Jorge abre a porta. No filme original, ela só comenta do seu marido ali, o nome dele é Marcos e aqui nesse roteiro é Jorge. E ali então, na casa de Isabella, o Jorge acaba abrindo a porta. O Burke diz que ele é da polícia, queria falar com a Isabella. Jorge vai gritando ali pro cachorro parar de latir. O policial pergunta se ele pode entrar. Jorge diz que não e pergunta sobre o que é o assunto, o que você tá fazendo aqui na minha casa. O Burke então pergunta mais uma vez sobre Isabella e ele responde que ela não estava em casa. Mas o Burke percebe um movimento na casa, acaba querendo entrar, mas então o Jorge ele barra o Burke e diz que ele precisaria de um mandado para isso. A Claire, completamente sem paciência, empurra todo mundo do caminho, entra na casa e vê uma mulher pelada. Era então a amante de Jorge. O Jorge fica pé da vida e diz que vai processar todo mundo. Claire pergunta que marca de sangue era aquela no chão. Jorge diz que é dele, que o cachorro o havia atacado. A Kimberly então entra na casa, pergunta de Isabella e acusa Jorge de bater nela assim, do nada, né? Ele diz que tiveram uma pequena briga ali, que ela acabou saindo de casa. O Burke pergunta se ela tem um celular. O Jorge então aponta para um quebrado lá no chão. A Claire já acha isso tudo uma perda de tempo e fala então para irem para a reunião com os sobreviventes logo. Burke, looking for an Isabella Hudson. Shut up! You Marcus Hudson? Maybe. What's this about? May we come in? No. What's this about? It's about your wife, Isabella. Now, is she here? No. And I'm kind of busy right now, so if you excuse me. This is probably nothing, but I'm gonna need to take a look around. I don't think so. You'll need a warrant. I know, I'm a lawyer. Where's Isabella? Did you finally kill her, you fucking wife beater? Na reunião, então, com os sobreviventes, nós temos uma parte estendida em que todos comentam por que estavam na Rota 18. O Evan havia ganhado na loteria e precisava buscar o prêmio. O Burke estava cobrindo o policial Drake, que estava doente, mas ele nunca adoecia e do nada adoeceu. A Kimberly pegou a rota porque era o caminho que sua mãe fazia
para chegar em Daytona. E era o primeiro dia de Cat como jurada. Nora e Tim, né, a gente sabe que já estavam indo no dentista, e o Rory, ele ligou para um número errado, caiu na estação de rádio, ele havia ganhado então 2 ingressos para o jogo dos Yankees. E o Eugene acha bizarro que a morte iria planejar tudo isso para que eles pudessem estar lá no mesmo momento, na mesma hora, para todo mundo morrer nesse acidente. Enquanto isso, então, a Isabela está no motel e liga para a polícia sobre uma briga no quarto ao lado do seu, e o policial pergunta se ela tinha uma van branca, e ali ela acaba sendo apreendida então pelos policiais. Então, voltando para a cena da reunião, lá no meio da conversa, uma caneta em cima da mesa começa a rolar e cai num travesseiro de pena de ganso. As penas começam a flutuar pelo ar, pela sala, e caem numa ratoeira que pula do chão, atinge uma base de uma garra metálica que tomba, desliza pela parede e atinge um peixe-espada empalhado. Os suportes soltam, o peixe sai voando pelo teto em direção à poltrona onde Claire está sentada. Ela abre as pernas, o peixe-espada atinge a almofada do assento. Então é um ataque diferente aqui a Claire na casa de Burke, que no filme, né, nós temos aquele barco, né, gigante que vai em direção a ela e quebra a janela ali, enfim. O ataque da Claire é diferente aqui no roteiro. E a cena em que Rory pede para Kimberly jogar as coisas dele fora para não magoar a mãe acontece na manhã seguinte da morte de Nora. Todo mundo ainda tá no apartamento ali do Burke, todo mundo dormiu ali, festa do pijama. E nesse exato momento, então, que Burke recebe a ligação que Isabela está detida e todos vão, então, até a delegacia ali. O acidente na escada ali é diferente também. A van de Isabela é atingida por um pedaço de madeira e o policial Steve perde o controle e invade a pista exatamente onde está o carro de Cat com o grupo. A Cat então dá uma virada brusca, o pneu estoura, a Cat perde o controle e quase colide com a van. O Steve consegue virar a van, sai da escada e vai descendo numa colina até quase chegar ao lago, meio que tentando corroborar ali a visão da Kimberly, né? Só que o policial recupera o controle da van bem a tempo. Nisso então, o carro de Cat também sai da estrada na outra direção até uma fazenda e bem na sua frente há um tanque de propeno. Todos se preparam então para essa colisão e a explosão, mas o carro passa de raspão e atinge um campo de construção, passando por valas, tubos de irrigação, e assim que o carro para, um cano cai e atinge a traseira do carro, parando bem atrás ali do assento de Cat, né? Quando o trio então, Burke, Kimberly e Claire vão até o hospital atrás de Isabela, os três têm uma conversa no carro de que a morte faz de tudo para manter a ordem certa. A arma falhando 6 vezes seguidas com Eugene, o galho de árvore salvando Burke, mas há uma coisa muito estranha. A van de Isabela deveria ter caído no lago, como na visão de Kimberly, como eu falei para vocês. A Claire diz que Alex também tinha essas visões e não importava o que fizessem, elas sempre aconteciam. O Burke diz que a única maneira de escaparem é manterem Eugene e Isabela vivos. E aqui temos outra cena deletada em que Kimberly corre demais com o carro e ganha a atenção de policiais que começam a perseguir o trio pela estrada. E assim então temos uma cena de perseguição de carro, até que Kimberly consegue despistar os policiais e ela comemora animada no final. No hospital, então, ali chegando para o final do filme, a Claire tenta achar o quarto de Eugene, mas a segurança aparece e tenta tirá-la de lá. Os dois, então, acabam brigando, a Claire consegue fugir. E a explosão que mata Claire e Eugene é causada pelo fogo da vela de um bolo de aniversário de uma sala que estava bem próxima ali. E quando a Claire abre, simplesmente o fogo vai até o quarto ali do Eugene e acaba explodindo. O Burke, ele não consegue salvar a Kimberly no roteiro do afogamento. Ele também afoga e os dois são ressuscitados no hospital. Então os dois conseguem fugir da morte e não só a Kimberly. E aqui o final do filme também tem uma diferença mínima ali. 5 meses depois de Kimberly voltar à vida, ela, Burke, o pai da Kimberly, os fazendeiros
Gibbons estão lá naquele churrasco, todos felizes, e o pai de Kimberly cobra Burke de não ter chamado a filha dele para um date. Só que Burke diz que a relação deles era platônica. Aí o Sr. Gibbons pergunta a eles como conseguiram escapar da morte. O Burke explica para ele tudo, que aconteceu, e é revelado então nesse momento que Brian foi salvo por Rory e acaba explodindo, seu braço cai na mesa, enfim, o final é bem parecido aqui também em relação ao final original. E aí, o que vocês acharam dessas diferenças de Premonição 2? Gostariam de ter visto alguma cena deletada, alternativa? Comenta aqui que semana que vem vamos para Premonição 3. Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e tem uma playlist de sequências perdidas de Premonição com todos os episódios lançados até o momento.